Caros amigos devotos de Nossa Senhora de Fátima, a todos salve Maria. Me chamo Márcio Coutinho, sou voluntário da Associação Devotos de Fátima. Hoje nosso vídeo vai ser uma reflexão que vamos fazer a propósito do dia 13 de maio, que foi a comemoração dos 103 anos das aparições de Nossa Senhora. Mas não é sobre a mensagem de Nossa Senhora, como já um vídeo já foi feito, está publicado, você tem a possibilidade de ver, que é muito interessante sobre o segredo de Nossa Senhora, mas sobre o fato que, primeira vez, a festa Nossa Senhora, a procissão das velas em louvor a Nossa Senhora, feita pelos fiéis, pelos católicos, sacerdotes, infelizmente não foi feita com a participação dos fiéis que queriam tanto dar glória a Deus no Nosso Senhor e fazer um ato de veneração à Mãe de Deus. Essa honra do céu, os santos, os anjos aclamam Nossa Senhora, como disse no Magnífica, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. E o ato que os fiéis, que motiva, que anima as almas dos fiéis a ir a um santuário, como aqui no Brasil, Nossa Senhora Aparecida, que tristemente também está fechado, como Nossa Senhora de Lourdes, que derrama graças e milagres, isso também tristemente fechado, e Nossa Senhora, o Santuário de Fátima, também, infelizmente, está fechado. Foi proibida a introdução dos fiéis ao santuário para rezar a Nossa Senhora, pedir aquela vocação tão especial que previu todos os acontecimentos e a chave da humanidade realmente se curar, porque essa cura é, ante tudo, uma cura espiritual necessária a todos nós. Nós vamos ver a generosidade que nós devemos à Mãe de Deus e nossa, no dia 13, qual é a generosidade que nós devemos? Nós vamos ver também que nós devemos pedir muito perdão a Nossa Senhora, juntamente com seu Filho, por essa desonra de não ter feito nesse seu dia, Nossa Senhora, a honrá-la como ela deve ser. E nós poderemos, mesmo assim, pedir a Nossa Senhora suplicando que ela nos atenda esse pedido de alma dos fiéis, dos católicos, do mundo todo, que abram as igrejas juntamente com a ministração dos sacramentos. Aqui no Brasil, no final, vou mostrar um abaixo-assinado que eu convido a participar, que suplica aos bispos, abrem as igrejas do Brasil. Então, esse vídeo vai mostrar um fato triste, mas um fato também interessante, um sorriso que Nossa Senhora dá a todos aqueles, pelo pedido, um dos pedidos fundamentais de Nossa Senhora, que foi a reza do terço. E ela quer que rezamos para que ela seja glorificada. Então, começa hoje o nosso programa Devotos de Fátima. Como eu tinha dito, será uma reflexão, até uma consternação que teremos ter, para juntamente com Nossa Senhora podermos consolá-la, porque infelizmente no dia 13 de maio, no seu santuário, Nossa Senhora não foi devidamente honrada. A participação dos fiéis, a mostra de devoção, a súplica, os fiéis foram fechados para que não pudesse. Para você ter ideia, foram mais de 3.500 soldados, seguranças, que o Estado disponibilizou para não deixar nenhum fiel entrar no Santuário de Fátima. Quer dizer, que mal há a rezar, que mal há professar a fé católica. Parece que essa pandemia, aquilo que os inimigos da igreja tanto queriam, que a igreja não existisse, que a fé em Nosso Senhor seja estipada do gênero humano, parece que vem se concretizando pouco a pouco. Mas a tristeza dessa notícia é muito triste, porque o próprio Estado não foi que proibiu. Não foram os fiéis que pediram fechamento, até os padres dos santuários também não, mas foi a Conferência Episcopal de Portugal, a CNBB, lá de Portugal, um tipo CNBB. Essa notícia me deixa consternado. Olha aqui que algumas notícias dizem. O reitor do santuário, padre Carlos Cabecinha, é o nome dele, afirma que a decisão de não abrir o santuário aos fiéis no dia 12 e dia 13, que é o dia mais comemorado, porque dia 12 tem a procissão das velas Nossa Senhora, e dia 13 as missas,
os sacramentos, e todos vão chegar diante da imagem, façam seus pedidos e pagam as promessas. Quantos andam metros, vamos dizer quilômetros de joelho, agradecendo uma graça de ter Nossa Senhora, e muitos vão lá, se confessam, entregam. O maior presente que você pode entregar é a alma limpa, depois de uma confissão, a Deus Nossa Senhora, e todos têm, reflete, corresponde aquilo que Deus pede da sua criatura, do seu filho, prestar devida veneração a Nossa Senhora e glorificação, adoração a Deus Nosso Senhor. E o padre comenta, partiu a proibição foi da Conferência Episcopal de Portugal, a CNBB de Portugal, não do Estado, ressaltou o pároco reitor. Para ter ideia, o presidente de Portugal, o senhor Marcelo Ribeiro de Souza, disse numa rádio montana, elogiou como não quer a propagação da fé do Nosso Senhor, não quer cumprir uma missão que o Nosso Senhor pediu, ir de mundo pregar o Evangelho, a todos que aceitar, forem batizados serão salvos, e aqueles que não forem serão condenados. Olha que ele fala, elogia a posição do bispo de Leirim, de Fátima, sua eminência o cardeal Dom Antônio dos Santos Marto e o cardeal patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente, por se ofertar, quer dizer, partiu da igreja, das autoridades eclesiásticas, bloquear o santuário, apesar da abertura demonstrada pelo governo. Quer dizer, se as autoridades eclesiásticas quisessem abrir, o santuário seria aberto. Entende? E por quê? Conforme foi organizado, o próprio governo organizou, no 1º de março, dia do trabalho, que sindicalistas e sindicatos fizessem uma manifestação nesse dia. E foi feito, organizado, com 2 metros de distanciamento, fita no chão, e foi um mar de pessoas. Eu vou mostrar aqui para mostrar a foto, que é impressionante, totalmente organizado. Agora, parece que a igreja que mudou a civilização, espasmou, né, ela remodelou, civilizou os homens, não consegue fazer uma organização simples de quanto distanciamento? Né? E ao contrário, o próprio presidente fala que a igreja nem precisaria de tanto policiais, poucos, o chefe da Guarda Nacional, porque são pacíficos. Os católicos não querem para rezar Nossa Senhora, não vão fazer bagunça. Quem não lembra da JMJ aqui no Brasil, a organização que teve, não tinha sujeira no chão, não tinha como faz um Rock in Rio, pelo contrário, a sujeira que faz. O que quer dizer? Nós somos, o católico agora é quinto qualificação de um tipo humano baixo. O que é isso? E aí acontece, para a tristeza de muitos, o cardeal Matos, bispo de Diocese de Fátima, também faz algumas afirmações aterrorizadoras, antes, já no início da pandemia do coronavírus, do vírus chinês. Ele afirma que alguns que professam a fé católica, denominações religiosas, e até católicos também, disseram que era visível que estava se realizando a mensagem de Fátima, os castigos previstos por Nossa Senhora. A afirmação do cardeal de Fátima, ele fala que essas pessoas que vêm relacionar o castigo, a pandemia com o castigo divino, essas pessoas sofrem, é um deboche, de ignorância, fanatismo, sectarismo ou de insanidade. Meu Deus! Seria o mesmo que afirmar que a mensagem de Nossa Senhora de Fátima, quando ela prevê, afirma e decretou e viveu os castigos desde a Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, do erro do comunismo, Nossa Senhora falou, seria afirmar que Nossa Senhora, seria a mensagem dela ignorante, fanática, sectária ou uma insanidade insana? Que coisa! É duro afirmar isso, né? Para ver, até soa um pouco algo blasfemo. Eu fiquei aterrorizado com isso. Quer dizer, chega a esse ponto, chegamos. Por aí, infelizmente, dá para nós vermos aonde chega a crise da fé, a crise religiosa. Porque
E esses são um dos grandes desgostos que Nossa Senhora tem, fazer de tudo para salvar a humanidade, e umas afirmações de um grande prelado, vem de Fátima, que está responsável sobre o Santuário de Fátima, vem em contramão a mensagem de Nossa Senhora. É tremendo. Isso, o que me marcou nesse dia 13, eu assisti o vídeo do dia 12, que fizeram a peregrinação, alguns sacerdotes, alguns ministros, alguns católicos, sobre o deserto pátio do Santuário de Fátima. Eu vou pedir para pôr aqui a imagem de Nossa Senhora, da imagem com flor, muito bonito o floral em volta dela, florido, o andor, mas olha o abatimento, a expressão triste, desgostosa que Nossa Senhora estava. Eu confesso que eu fiquei impactado o dia todo, dia 13, ao ver como Nossa Senhora estava desgostosa. Ela queria que as almas ali, para o bem das almas, não bem para Nossa Senhora, ela queria que os católicos professassem, dessem devida veneração, pedissem ali o recebimento da confissão, para que possam salvarem. Infelizmente, não ocorreu. Olha a imagem, olha a fisionomia da imagem, quanto desgosto. E compare com outras procissões do ano passado, que Nossa Senhora não estava tão abatida. Abatida porque, infelizmente, esse momento de honrarmos a Mãe de Deus e a Mãe nossa, e nossa Mãe, não foi feito. É triste. O que nos resta é perguntar: é essa generosidade que temos para com a Mãe de Deus e nós, no seu dia 13 de maio? É triste, né? É uma reflexão, porque tem nós também, como católicos, não podemos possibilidade de ter ido lá, nem por meio financeiro, outro meio, se não tivesse, aqui como Nossa Senhora Aparecida também, tá? Que também dia 13 de outubro, 12 de outubro, perdão, Nossa Senhora também não vai ser glorificada, eu confundi a data. É triste, e é o que nos resta perguntar: Nossa Senhora, perdoe-nos, perdoe-me por essa desonra. Mas é uma forma de pedir perdão a Nossa Senhora, é fazendo o que ela pode pedir. Nesse mesmo dia 13, foi convidada a participar de um texto público, que é promovido por um grande instituto, o Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, que está promovendo o texto público no Brasil todo, para que as pessoas rezem diante das igrejas, ou diante de um santuário, de uma imagem de Nossa Senhora publicamente, e pedindo que Nossa Senhora intervenha diante de todo esse males do coronavírus, que também peça também juntamente que se reabra as igrejas juntamente com a administração dos sacramentos, né? E para que Nossa Senhora toque de modo especial os senhores bispos do Brasil todo, e que até lá também, vou deixar na descrição, tem um tipo abaixo-assinado, onde vai ser dar o seu nome para que os bispos, tomando conhecimento, possam saber que os fiéis estão querendo o sacramento, quer que a normalidade da igreja volte, mais do que a normalidade, a missão da igreja militante, se continue, né? E diante disso, foi convidado a participar, levei a imagem que acompanha aqui em mim, em alguns vídeos especiais eu trago a imagem de Nossa Senhora, réplica da imagem que a irmã Lúcia pediu para ser feita, e que em 72 verteu lágrimas, que eu vou fazer um vídeo dessa lacrimação da mensagem de Fátima, é muito importante, nós temos bem claro porque Nossa Senhora chora, será nós choramos por alegria ou por tristeza, né? E mostrarmos também a importância de Nossa Senhora. Então foi um grupo de rapazes jovens, moças também, com as senhoras e senhores, tinham primeiramente uns 20 pessoas, e foi em frente à igreja de Nossa Senhora de Fátima, no bairro Sumaré de São Paulo. É um santuário muito frequentado em tempos normais, mas chegamos lá, colocamos a imagem frente à igreja ali e começamos a rezar o Santo Rosário. Não foi apenas um texto, mas foi o Rosário. E é impressionante, a igreja estava aberta, né? Agradeço ao pároco, o bispo que disponibilizou, e rezamos um pouco lá dentro, fizemos o texto público. O objetivo é fazer um texto público para publicamente Nossa Senhora seja glorificada. E aí então esse texto foi dar as intenções, e no momento
rodou, muitas pessoas, foi entre 20 a 60 pessoas participaram, alguns tiveram que sair que tinham um compromisso, rezaram um terço, foram 3 terços, e no momento foi muito glorificado, rezamos, cantamos a 13 de maio, é muito bonito, as pessoas estavam meio com máscara, meio com a máscara difícil de pronunciar, mas foi pronunciado, Nossa Senhora foi glorificada, e depois de rezar ou cantar a 13 de maio, como que, quer dizer, um canto, que foi publicamente Nossa Senhora. Espero que Nossa Senhora tenha chegado como flores, que é um ato de amor a Nossa Senhora, é um modo de nós darmos uma flor a Nossa Senhora. E aí chega no meio do rosário, no finalzinho dos mistérios dolorosos, o segundo mistério, aí chega um padre, um frei, sobre um andor, sobre um carro, cantando a melodia do 13 de maio e aspergindo, abençoando com água benta os fiéis. Foi um momento um pouco ápice de emoção, as pessoas que estavam choraram, se emocionaram, a própria felicidade que via no semblante. Eu vou mostrar um pequeno vídeo. Infelizmente eu gravei, mas apertando o botão, acho que eu só gravei 5 segundos, mas 5 segundos dá para dizer muita coisa. Tem algumas fotos que eu vou pedir passar, que esse texto público, como depois a imagem, a própria imagem, que é uma cópia, ela estava contente. Não era pela luminosidade, estava um pouco nublado, mas o céu não choveu ali, a chuva ficou para esperar. Nossa Senhora queria que o texto fizesse, ventava muito, mas ninguém saiu por causa do vento e continuou. E a imagem de Nossa Senhora foi uma alegria. Eu confesso que para mim, de manhã que eu tinha assistido o vídeo da procissão deserta no Santuário de Fátima, a procissão de velas, que me abateu muito, mas à tarde, Nossa Senhora como que ela foi um ato pequeno, foi um grupo pequeno, mas Nossa Senhora foi glorificada ali. E o contentamento que o semblante da imagem expressava era impressionante. Então tem formas, esse é um exemplo que eu dou, e também convido a vocês, se quiserem também participar, está na descrição aqui, entra no site, a Associação Devotos de Fátima indica que esse site é confiável, essa campanha é belíssima e importantíssima. Pedimos que as igrejas sejam abertas e volte a ministrar os sacramentos, é importantíssimo. A confissão, o sacramento da confissão é enorme, o acesso à devoção à Nossa Senhora, né, é importante. O batismo, quantas pessoas não foram batizadas, tristemente, espero que não tenham morrido. E isso, mas faz lembrar como Nossa Senhora, mesmo na tragédia, ela é a nossa esperança. Por isso, esse vídeo eu fiz pedindo perdão a Nossa Senhora, e nós devemos pedir porque por causa dos nossos pecados que o mundo está assim. Não é por causa de Deus, não, é por causa de nós. E pedir juntamente ao Filho, seu Filho, Nossa Senhora, nos perdoe e demos força e ânimo e abençoe de modo especial, toque as almas de todos, começando por da nossa conversão e também pedindo aos nossos bispos, pastores, que sintam que a obrigação, a missão é, antes de tudo, salvar as almas e não terá calamidade que a igreja não deixará de se manifestar. Ela que civilizou civilizações, despaganizou, né, povos, fazendo povos virar, mostrar seu esplendor, né? A Europa em si, o que era a Europa? Eram tribos e tribos. A América aqui, situação barbárie, as pessoas se comiam um ao outro. Que ponto de decadência humana? Hoje não. Nós temos, mesmo com a decadência que está a sociedade moderna, porque está deixando de amar a Deus, né? E com essa pandemia, infelizmente, vão propor até uma situação pior ainda. Não se iludamos, não se iludamos. O demônio não aposenta na quarentena. Ele está trabalhando para perder as almas, para perder a devoção, perder a fé das pessoas. E Nossa Senhora é o caminho, é a salvação. Nossa Senhora trilhou, advertiu. O anjo, com a espada de fogo, na terceira parte do segredo, fala: penitência, penitência, penitência. Nossa Senhora aparece com a luz da sua própria mão, apaga o fogo da espada. Mas ela diz que até quando ela vai segurar isso? Infelizmente, a autoridade dizendo que o castigo divino de Deus não é para o amor, para o bem das almas. São Pedro disse que o dilúvio foi a ocasião mais de misericórdia de Deus, que muitas almas se converteram. Cabe a nós, antes de ter amor de Deus,
Mas o amor de Deus, ele vem por um grande temor de Deus. Nós não devemos ofender a Deus, mas glorificá-lo, adorá-lo publicamente. Então faço essa reflexão, peço que vocês acham, para que a mensagem de Nossa Senhora nesse dia 13, a ocasião mais especial, a mensagem mais importante da humanidade, a manifestação de Nossa Senhora à humanidade foi Nossa Senhora de Fátima. Nós, nessa ocasião, deveríamos estar apoiando a ela, consolando, glorificando, venerando. Infelizmente, no seu próprio santuário, não foi. É triste, mas mostra, como Nossa Senhora disse, acontecimentos virão. E aí, rezando o texto de Nossa Senhora, nós vamos poder reconquistar essa perca de fé e essa crise religiosa que abate o mundo todo, infelizmente, na Santa Madre Igreja. Igreja imortal, que é o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa nunca é manchada. Mas rezamos por todos os membros, como Nossa Senhora de Fátima, Jacinta falava, rezai muito pelo sacerdote. E essa ocasião que você pode fazer esse pedido na missa, que talvez esteja esquecendo, pedir na missa nesse sábado, onde tudo para que Nossa Senhora seja reparada. Nosso Senhor deve ser reparado. Nós pedimos, é necessário ter uma reparação. Eu peço que Nossa Senhora leve em consideração essa reflexão como ato de reparação de um simples fiel, que todos aqui peço que compartilhem, que se querem reparar essa ofensa, essa desonra, digo desonra, Nossa Senhora deixou de ser honrada, né? Para que nós sejamos honrados. Honramos a nossa casa, pedindo a estampa para que possa estar na nossa casa. Esse é um momento triste, um momento trágico, mas se apoiamos a Nossa Senhora. Ela que é nossa âncora, ela que é nossa estrela da manhã, estrela matutina, é nossa guia a Deus nosso Senhor. Então a todos, salve Maria, e até os próximos vídeos, e vamos de tudo, da glória a Deus nosso Senhor e a Nossa Senhora de Fátima. Viva a Nossa Senhora de Fátima, viva! Salve Maria!